Esse é o Big Shot Pod. Olá, Big Shooters! Adivinha quem voltou? A NBA! Estamos aqui no primeiro episódio oficial da temporada 19-20 da NBA. E hoje a gente tá cada um num canto, porque Gustavo Mantovani, tudo bem, Gustavo? Bom dia, senhor Marcel. Como vai, senhor? Tô 10, obrigado. Gustavo Mantovani está no sul do país, na Festa da Música. Praticamente voltando para casa para receber um prêmio. O Fresno recebeu um prêmio ontem pela contribuição à música nacional na Festa da Música. Parabéns aí, Gustavo, para você e seus companheirinhos de banda. Muito obrigado, muito obrigado. É uma honra receber, né? Uma festa que reúne grandes nomes da música nacional. A gente frequenta aqui a festa, acho que desde 2012, por aí, 2011, sempre vindo todos os anos, exceto em 2016, quando estávamos de férias. Mas muito legal esse reconhecimento, a banda que vai completar 20 anos agora em dezembro, muito legal esse reconhecimento do pessoal da Festa da Música em nos dar esse prêmio. E aí, temos também aqui com a gente, como sempre, Guilherme Pinheiro. Olá, bom dia, estou cansado pra cacete hoje. Eu gostaria de contar uma história sobre a minha noite. Hoje, 3h15 da manhã, eu estava colocando as minhas duas crianças no carro para que elas dormissem, porque... Não sei se vocês sabem, mas crianças dormem no carro. Então, os dois estavam acordados e aí tem aquele problema que um chora e acorda o outro. Os dois acordaram como se fosse 8 horas da manhã, a gente não sabia o que fazer. Então, eu fiquei das 3h15 às 4h15 da manhã, às 4h30 da manhã, rodando com as crianças no carro até elas dormirem. Então, estou cansado muito hoje, mas estamos aqui, felizes por estar com a NBA de volta, graças a Deus, e por estarem aqui falando com vocês, né, meus amigos? Ô Gui, tu tem o telefone da minha esposa? Vocês poderiam conversar os dois, porque quando eu acordei tinha uma mensagem assim: Nenê acordou às 4h30. Pelo visto vocês estavam acordados, podiam ficar conversando. Pois é, mas a Sofia, você sabe que ela tem um grupo de amigas de mães que às vezes rola um papo de madrugada. Aí tem que colocar Maria Paula, tem que colocar MP lá. Então, a gente aqui, ó, se quiser falar com a gente agora, a NBA voltando, a NBA tá no ar, vamos conversar, vamos trocar mensagem, @BigShotPod, qualquer rede social. Segue a gente lá, que sempre tem notícia nova, as coisas estão acontecendo mais quentes, ficam nas nossas redes. Segue a gente lá, manda e-mail no bigshotpod@ampere.audio, tudo isso vai estar na descrição do episódio. Já começa a dividir com os amigos, e se você quer fazer novos amigos da NBA, que curtem a NBA, você tem que entrar no Big Shot Pod All Stars, que foi lançado oficialmente semana passada e já tá a todo vapor. A gente já tem 10 assinantes. Então 12, já temos 12 assinantes, olha, já temos 12 assinantes. Já estamos... O grupo de Telegram tá pegando fogo. Ontem começou o Fantasy, já teve o draft do Fantasy. Muita coisa acontecendo aí já no All Stars. E tá legal, tá gostoso. E se você não quer fazer novos amigos na NBA, mas já tem amigos que curtem a NBA, manda pra eles o programa. Vamos dividir aí com quem a gente gosta. E aí, meninos, vamos já começar com nossos destaques iniciais. Então, ó, o meu destaque inicial é avisar que esse programa vai ser um pouco longo, porque é o programa de volta da NBA, né? Porque a gente vai fazer, além do preview da divisão sul-oeste, que a gente não fez ainda, a gente vai ter um palpite para todos os prêmios individuais e coletivos da NBA 19-20. Então vai ser um programa um pouquinho longo, assim como o Guilherme Pinheiro gosta, e vocês, fãs do Bola ao Cesto, gostam também. Vamos lá, destaques. Quem quer começar hoje? Posso começar? Vai lá, Vava. Bora lá. Então, conforme conversado no grupo do Telegram, que eu tive que instalar às pressas, porque eu nunca tinha instalado esse aplicativo. Inclusive, eu recebi um monte de mensagem de boas-vindas dos amigos. Eu acho que chegou pra todo mundo assim. Vavo acabou de entrar no Telegram. Mas né? chegou. Todo mundo ficou mandando mensagem. Chegou, Vava. Chega, né? Quando você entra no Telegram, você vai começar a ver agora os seus amigos que vão entrar e você vai aparecer fulano join Telegram. Eu querendo ser anônimo, colocando nome falso, tudo, não serviu pra nada. Conforme conversado no grupo do Telegram, vale, eu acho que um mini destaque aqui para desgosto de Guilherme Pinheiro. Hoje começa a World Series, onde meu time, Houston Astros, estará disputando, depois de 2 anos, né, 2017 o Astros foi campeão, e hoje ele disputa novamente a World Series contra o Washington Nationals, meio que uma zebra. O Astros teve uma das melhores campanhas, o Nationals nem tanto,
Mas, enfim, eu só torço pro beisebol dos playoffs em diante. Os playoffs do beisebol são curtos, né? Na verdade, um time que não entra pelo wild card, ele só joga três séries. Bom, os playoffs são curtos porque quando chega nos playoffs tá todo mundo de saco cheio, porque o jogo demora 9 horas e é chato, né? Daí tem que ser curto mesmo. E lembrando que a temporada do beisebol tem 162 jogos. Pois é, né? Tá todo mundo de saco cheio. Então o Astros venceu uma melhor de 5 por 3-2 e uma melhor de 7 por 4-2, tá na World Series e tem um mando de quadra, é teoricamente o favorito. Então, nesses próximos dias eu vou ter meio que estar conciliando o beisebol com o início da temporada da NBA. Para desgosto de Guilherme Pinheiro, que, como vocês perceberam, estava bufando pelas orelhas agora, falando mal deste tradicional esporte americano. Mas, na verdade, as minhas considerações iniciais são o meu time do Fantasy. Que nem a gente falou, o grupo do Big Shot Pod All Stars o grupo do Telegram fez uma liga de Fantasy. Eu nunca joguei isso na minha vida. Eu confesso que eu meio que nem gosto. É uma coisa que eu acho que às vezes pode ser até viciante, a pessoa ficar tempo demais. Eu lembro que em 2004 eu entrei num site que era de aposta de futebol. Eu fiquei o ano inteiro na função daquilo. Entre 50 mil pessoas, eu fui o 8º do Brasil. Eu juro que eu fui o 8º do Brasil. Mas aquilo, quando acabou o ano, eu falei, não posso mais fazer isso porque toma muito tempo da minha vida. Eu falei que nunca mais ia fazer. Mas agora, com os Big Shot Pod All Stars, eu e meu time, o Ouagadougou Elephants, que o Ouagadougou é a capital de Burkina Faso, um grande país africano, e Elephants é um animal presente na África, por isso que eu escolhi esse time. Na verdade, eu tô vendo um vídeo sobre Burkina Faso no YouTube, por isso que veio esse nome, exatamente na hora que eu criei o time. E então vou ver se eu consigo jogar aqui. E eu queria, a minha observação é que como eu estava nessa premiação, eu não tinha como draftar os jogadores, eu deixei no modo automático. Então acho que vale por curiosidade falar que o meu time, draftado automaticamente pelo sistema: Stephen Curry, Nicolas Batum, DeAndre Hunter, Zion Williamson e Nikola Vucevic. Eu não sei se o sistema estava que o Zion Williamson se machucou, porque ele draftou muito cedo ele, acho que foi meu 3º jogador draftado. Se fosse eu manualmente, eu não teria escolhido. E eu tenho um banco legal, que é o Lonzo Ball, pelo qual o Gui já me fez uma proposta informal no grupo, Dario Saric e um monte de pivôs: Thomas Bryant, Hassan Whiteside, Dwayne Dedmon, e aí tem o Bjelica, Rodion Skurux, Kyle Anderson, Trey Lyles e Smith. Eu gostei do aleatório, eu acho que é um time... Não sei se eu vou fazer muitas mudanças, como eu tenho muitos pivôs, já recebi propostas no e-mail de trocas por jogadores ruins, enfim, eu tô exigindo um pouco mais pelo Whiteside, que é quem vocês estão pedindo. Eu também não gosto do Whiteside, jamais teria draftado ele, mas já que eu tenho ele agora, eu vou usar o valor de mercado dele real. Enfim. O time do Vavo vai mudar de nome para Small Ball é meu ovo, né? Tipo, é só pivô, né? Tinha um ponto aqui que eu ainda não tinha o Batum, nem o DeAndre Hunter, nem o Lonzo Ball, que eu tava com o Stephen Curry e uns 5 pivôs no time. Eu não sei por que o sistema automático faz isso. Ou eu setei alguma opção sem querer lá para draftar um monte de pivô, mas enfim. Eu sou noob aqui no Fantasy, mas eu vou aprender um pouquinho. Não sei até onde eu vou me envolver aqui. Não sei se eu deixo no automático, mas eu vou me envolver um pouquinho. Essa era a minha consideração inicial. Só quero agradecer aí também ao sistema do Fantasy, porque eu fiz uma homenagem no meu time. O meu time chama Antonio Davis e o sistema me deu Anthony Davis. Então, brigadão aí, amigo do programa, Anthony Davis. Brigadão, sistema aleatório, por esse momento tão importante na minha vida de primeiro league de Fantasy também. Guilherme Pinheiro. Olha, tem muitos destaques, né? Eu poderia destacar a nossa querida NBA, que volta hoje, e isso vai ser o destaque do programa, então eu não preciso fazer disso um destaque inicial. Eu poderia destacar o fato de que a Bandeirantes, saiu notícia hoje que a Bandeirantes planeja usar craque Neto nas transmissões de basquete, o que não faz sentido algum. Mas, agora enfim, vai. Eu juro que quando tu falou, eu cliquei no calendário aqui pra ver se era 1º de abril. E aí... mas de verdade, o meu destaque inicial, e não é nenhuma... não é pra ser demagogo, cara, é pro pessoal que já apoiou a gente no Big Shot Pod All Stars. Como a gente falou no começo do programa, temos 12 assinantes até agora, estamos bem no comecinho do programa. Mas o grupo de Telegram tá muito legal, assim, tipo, a galera tá interagindo, tá um clima bacana, estamos conseguindo comentar as notícias, etc. Tá bem legal, acho que quem tiver na dúvida aí de apoiar, vale muito a pena, porque a gente hoje vai começar a movimentar, principalmente porque com os jogos o grupo deve ferver durante as noites aí da semana. E ontem, como o Vavo disse, tivemos o nosso draft da Liga. Os membros que entrarem agora não conseguem mais participar da Liga, porque ela está fechada. Meu time ajudantes do LeBron
vem aí com a linha de titular de Kemba Walker, Jimmy Butler, Chris Middleton, Jaren Jackson Jr. e Joel Embiid. Pô, tu conseguiu 4 All-Stars. Pois é. Tu é mais inteligente que o automático. O meu só me deu 2, e um deles é o Vucevic, que nem vale tanto. E então Como um All-Star, né? temos, enfim, eu espero que esse time aí possa brigar pelo título da liga, né? Vamos ir aí com tudo aí pra buscar essa taça aí. Mas, enfim, de verdade, cara, eu queria agradecer quem já assinou. A gente tá bem no começo do programa e, como eu tenho frisado para todo mundo, a ideia nesse começo é arrumar a cozinha pra gente poder manter o programa funcionando normalmente. Mas com o crescimento do programa de apoio, a ideia nossa é produzir conteúdos exclusivos para assinantes, e os assinantes vão ajudar a gente a definir quais vão ser esses conteúdos, né? Então, muito obrigado aí para quem apoiou. Vamos embora que a gente tem muita coisa para falar hoje. Então eu vou fazer aqui igual eu fiz da outra vez, que eu vou deixar vocês soltos aí agora no nosso preview, que aí vocês vão tocando. Então a gente vai terminar o preview de todas as divisões. A gente vai falar hoje da última divisão que falta, que é a Sudoeste, que conta com Dallas Mavericks, Houston Rockets, que é do Vavão, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans e Santo Antonio Spurs. Então, meninos, brilhem aí. Eu volto quando a gente for falar dos prêmios no final. Então vamos lá. Começando aqui como a gente tem feito, vamos tentar andar mais rápido porque o programa vai ser muito longo hoje. Começando pelo Dallas Mavericks, vem com um time base aí de Delon Wright. Aí eu coloquei opções aqui. O Luka Doncic pode jogar de 2, junto com o Justin Jackson. Também dá para você colocar Tim Hardaway Jr. de 2 e Luka Doncic de 3. Aí acho que é uma opção do técnico. Kristaps Porzingis e Dwight Powell ou Maxi Kleber como pivô. Parece que o Dwight Powell vem começando os jogos, mas acho que o Kleber pode ser uma opção. Como principais aquisições desse time, eu coloquei o próprio Kristaps Porzingis, que foi adquirido durante a temporada, mas faz 20 meses que não joga, ele tá voltando agora, né? Veio do New York Knicks, como todos sabem. O Seth Curry, que veio do Portland, que foi um dos melhores contratos da off-season, na minha opinião. E o Delon Wright, do Memphis. O Trey Burke, eu coloquei como a principal perda. O Dallas, na minha opinião, não teve nenhuma perda muito significativa. Eu coloquei o Trey Burke mais para ter alguém aí nesse campo, né? Como o próximo time é o Houston, eu vou começar falando do Dallas, e aí depois o Vavo começa falando do Houston, até porque ele, enfim, sabe muito mais do que eu a respeito do time dele. Cara, eu acho que o Dallas, ele tem muita gente que tá botando uma fé no Dallas, até podendo beliscar uma vaga nos playoffs, apostando aí num salto do Luka Doncic e na volta do Porzingis em um nível próximo ao que ele tinha antes de se machucar, né? Eu consigo enxergar essa possibilidade, porque, enfim, o Doncic eu acho que é um futuro aí candidato a MVP durante muitos e muitos anos na liga. O Porzingis é um dos famosos unicórnios, né? Quer dizer, jogadores que são muito difíceis de serem replicados, com um estilo de jogo muito difícil de ser replicado por conta das características físicas e do jogo dele, né? Mas eu acho muito arriscado você apostar nessa dupla, até porque um dos jogadores a gente realmente não sabe como ele vai voltar. Eu acho que agora, no começo da temporada, que a gente vai ter uma definição um pouco mais... vai conseguir ver mais claramente como é que tá o Porzingis. Eu acho muito difícil apostar. A dupla em si, em termos de talento, é incrível, pode dar muito certo, mas a gente precisa ter um pouco mais de informação sobre o Porzingis. E além disso, eu acho o resto do elenco muito, muito deficitário, né? Se a gente for parar para pensar, quem que é o terceiro melhor jogador desse time do Dallas? É o Seth Curry? É o Delon Wright? Enfim, eu acho que um time em que o seu terceiro melhor jogador é um desses caras, eu acho que isso significa que você tem buracos um pouco significativos no seu elenco. De novo, eu acho sim que é um time que, se a dupla principal der certo, pode almejar ali uma vaga na parte de baixo dos playoffs, mas eu acho que ainda é muito cedo para dizer isso. Eu queria ver qual a opinião do Vavo sobre esse time do Dallas. Eu acho que é um time que vai almejar a playoffs no futuro próximo, mas não para agora. Inclusive, eles mesmos, quando fizeram aquela troca, pegando um Porzingis machucado do Knicks, foi uma troca feita pensando no futuro e não
num resultado mais imediato. E que nem tu falou, o elenco do Dallas não tem profundidade nenhuma. Eu entrei aqui no último jogo de pré-temporada deles, que foi contra o Clippers, que eles venceram de ponta a ponta, mas enfim, não quer dizer que eles são melhores que os Clippers, mas eu queria ver o time que jogou, a rotação. E pelo que estava aqui, eles começaram com Jalen Brunson, de armador, que foi o armador titular, depois das trocas ele foi o cara que foi titular até o fim da temporada passada, ele era rookie, tá indo para a segunda temporada agora, teve até um desempenho bom em várias partidas, surpreendeu. Começou com o Jalen Brunson, o Delon Wright, os dois de armadores, Delon Wright que finalizou a temporada passada no Memphis, fazendo um monte de triple-double seguido aí, mas claramente num cenário onde os números estavam inflados. Doncic, Porzingis e o Maxi Kleber estavam aqui no último jogo. Com o Tim Hardaway vindo do banco. Ele já tem o Baré, que é um armador que vem do banco há uns 25 anos que ele vem do banco do Dallas, e ele continua vindo, e ele é tipo um cara que ele não piora com o tempo, ele é meio que o mesmo cara, mesmo ficando velho, ele é o mesmo cara aí já há uns 10 anos, e é um cara que sempre contribui ali com aqueles 10 pontinhos vindo do banco. Tem o Courtney Lee, que eu não sei como ele sempre consegue cavar uma vaga de titular de um time, então eu não duvido que acabe sendo, sei lá, o Jalen Brunson ou o Delon Wright com o Luka Doncic, aí enfia o Courtney Lee no meio do time de algum jeito, com o Porzingis e um pivô. E Boban deve ter aqueles 15, 20 minutinhos por jogo, sempre muito eficiente, mas é um cara que não aguenta muito tempo em quadra. É um time que vai brigar nos playoffs. Eu não, no final do programa a gente vai colocar nossos 8 colocados de cada conferência. Eu não acredito que o Dallas vai se classificar nessa temporada, salvo algum time ali que tá beirando o 7º, 8º, sei lá, um San Antonio Spurs perde um LaMarcus Aldridge por lesão. Bom, aí ficaria um time descartado dos playoffs e sobraria uma vaga para alguns outros times. Mas fora isso, eu não vejo o Dallas como um time para ir para os playoffs nessa temporada. É um time jovem, que para daqui a 2... Todo o time titular aqui é jovem, acho que ninguém deve ter menos que... Ninguém tem mais que 25, 26 anos aqui, então é um time que, se ele se mantiver com os mesmos jogadores nas próximas temporadas, vai ser um time que com certeza vai disputar playoffs aí nos próximos anos. Eu acho que é isso, assim, eu acho que é um time que o gap entre o melhor dos casos e o pior dos casos é bem grande, né? E esses times são mais difíceis de se prever. Mas é isso, assim, no melhor dos casos pode até beliscar um playoff, mas no pior dos casos o Porzingis não volta nem perto do que ele já foi, e aí o time é o Luka Doncic e um monte de jogador veterano que não pode fazer muito mais do que a gente já sabe que eles já fizeram, né? Então acho que é isso, assim, o Dallas é um time um pouco mais difícil da gente prever por conta desse gap entre o melhor dos casos e o pior dos casos. Mas, movendo aqui, vamos para o Houston Rockets de Vavo Omantovani, time que estava pensando ontem aqui, já adiantando um pouco do meu comentário, eu acho que é a melhor aposta em termos de valor para ganhar a Conferência Oeste na temporada regular, e aí eu vou depois desenvolver um pouco mais sobre isso. Time base do Houston Rockets vem com Russell Westbrook, James Harden, Eric Gordon, PJ Tucker e Clint Capella. Não é muito diferente do que do ano passado, com exceção do... Uma correção. James Harden, Russell Westbrook, Eric Gordon, PJ Tucker e Clint Capella. Aí a gente... eu acho que a gente vai ter momentos em que os dois podem jogar ali e revezar as posições. Não, pela pré-temporada é James Harden e Russell Westbrook. Vamos ver. Tipo, 80%, 90% das vezes era o Harden. Isso a gente vai ter que... Inclusive, eu acho que isso vai entrar na nossa discussão sobre o potencial do Houston. A principal aquisição do Houston, obviamente, Russell Westbrook, na troca com o Oklahoma. Além disso, coloco aí Tyson Chandler e Thabo Sefolosha, 2 veteranos, né? E tem um outro jogador que chegou, que acho que vale a pena citar, que ele chegou meio despercebido, mas que na pré-temporada ele ganhou muitos minutos e teve um bom desempenho, que é o Ben McLemore. Uhum. Ben McLemore foi draftado ali em 2013, por ali, 2014. Jogou no Sacramento, aí ele acabou indo pro Memphis, voltou pro Sacramento, tava meio desacreditado, o Rockets foi lá, pegou ele, e na pré-temporada ele mostrou resultado, chutou bem de 3 pontos, ganhou vários minutos, então com certeza é um cara que vai estar na frente, pelo menos nesse momento vai estar na frente do Sefolosha, que é um cara de posição similar a ele, na rotação. Acho que vale a pena citar. Legal. E aí, como principais perdas, justamente o Chris Paul, e aí eu coloquei 2 caras que chegaram no Houston no meio da temporada, mas que acabaram tendo alguns minutos, uma quantidade de minutos relevante nos playoffs, que foram justamente o Iman Shumpert, né? E o Kenneth Farid, que os dois estão sem times. Eu considerei uma perda
porque eles jogaram bastante nos playoffs até, né? Mas... por causa das lesões do ano passado, o Rockets acabou pegando o Iman Shumpert, o Farid e o Austin Rivers. Dos três, acabou ficando, o único né? que renovou foi o Austin Rivers, os outros dois se foram. E aí eu queria, então, que o Vavo assumisse com as opiniões dele sobre o Houston. Eu, particularmente, me preocupo um pouco com o banco do Rockets, Vavo. Eu queria ver qual que é a sua opinião. Enfim, manda bala. Olha, eu acho que é um time. Eu vou dizer, terminando a temporada passada. Vou fazer um parênteses. Eu acabei de gravar um podcast com o pessoal do For the Win, falando, sei lá, tipo 1h30 falando só. Eles estão fazendo um episódio de cada time com um convidado que torce para esse time. E eu fui o convidado do episódio do Rockets, eu fiquei 1h30 falando sobre o Rockets. Tentando resumo da história. O Rockets era um time que ali teve o depois da troca do Chris Paul, 17-18, foi o grande ano, era o ano para ser campeão. Não conseguiu, muito por causa da lesão, mas não por causa da lesão exatamente, do Chris Paul ali na série contra o Warriors, nas finais do Oeste. O ano seguinte já era um ano que já não se esperava tanto do Rockets, então não foi uma surpresa tão grande ter visto cair nos playoffs. E a expectativa era que esse time, que não tinha nem muito o que mudar, porque todos contratos longos, todos com valores altos, sem espaço no salary cap, do nada veio essa mágica, que foi essa troca do Chris Paul pelo Westbrook. Então isso meio que renova a esperança, aumenta um pouco essa janela de títulos do Harden, que é um cara que tem aí pelo menos mais uns 3, 4 anos em altíssimo nível para tentar liderar um time para ser campeão. E a minha grande dúvida com esse time, como que vai se encaixar como que o Russell Westbrook vai se encaixar nesse estilo de jogo, porque pelo que eu vi na pré-temporada não foi legal, ele não conseguiu. O Rockets da pré-temporada foi o mesmo Rockets da temporada passada, põe a bola na mão do Harden, ele vai resolver sozinho 80% das vezes, melhor do que resolveria fazendo alguma jogada ou passando a bola pela mão de todo mundo, ou abre pro Eric Gordon chutar de 3, ou tenta um lobby pro Capela. Foi o time que fez a temporada passada, e foi mais ou menos o que aconteceu. Teve uma jogada nova ali, que é a infiltração do Westbrook, que com o Chris Paul não acontecia tanto, mas é um time que eu acho que vai ser muito próximo da temporada passada. Se conseguir encaixar esse jogo com o Westbrook, que nem tu falou, pode ser um time que pode chegar no primeiro lugar aí, pelo menos no número de vitórias da temporada regular. Mas eu fiquei muito, muito com uma pulga atrás da orelha, porque eu não vi tantos jogos de pré-temporada, até porque o Rockets jogou 2 jogos do Japão, que era de manhã aqui, jogou um jogo no Havaí, sei lá onde, mas eu realmente não vi esse entrosamento, esse jogo diferente do Harden com o Westbrook. Eu vi o mesmo jogo da temporada passada, o que pode ser o suficiente. Se o Rockets tivesse jogado esse jogo a temporada passada inteira e não demorado uns 20 jogos, possivelmente ele teria ficado em primeiro também na temporada regular, porque ele ficou só 4 jogos atrás do Golden State. Ele chegou a estar 10 jogos atrás no momento, ele foi recuperando no final da temporada. Mas e uma coisa que vale citar também, que nesses últimos 2 jogos, depois que o time voltou do Japão, o Daniel House começou a titular e não o Eric Gordon. Então talvez o esquema que tenha dado certo lá em 17-18, que é o Eric Gordon vindo do banco de reservas, quando ele ganhou o prêmio de sexto homem, ou ele ganhou na anterior, agora já me perdi. Quando o Eric Gordon de sexto homem, talvez seja ele consiga ter um impacto maior entrando do jogo, porque na última temporada, sendo o small forward titular, ele acabava se desgastando muito na marcação. Muitas vezes ele tinha que pegar um wing adversário, desgastava ele imensamente na defesa, e ele chegava mais cansado no ataque. Então esse ano, jogando com a segunda unidade, talvez ele consiga ficar muito próximo do que foi aquele Eric Gordon que ganhou o prêmio de melhor sexto homem. Resumo do resumo. Eu acho que é um time que pode, se o Westbrook e o Harden encaixarem minimamente, coisa que eu não vi, já é um time que pode brigar ali para o primeiro lugar do Oeste, playoff é outra coisa, mas no pior dos cenários pode ter um começo horrível, que nem teve no ano passado, depois vai ficar buscando ao longo da temporada inteira, e acredito que no pior dos casos ele fica ali em quarto lugar e consiga um mando de quadra, que nem foi na temporada passada. Eu acho que existem algumas leituras que a gente pode fazer, né? O Houston, ano passado, com o Chris Paul, quando jogava o time titular, jogava basicamente com 4 jogadores fora da linha dos 3, né? E aí o Capela não tão enfiado lá no meio, porque ele até tem um arremesso de meia distância interessante, então ele não precisava jogar literalmente do lado do aro, né? Mas basicamente isso, e aí muitas vezes uma das grandes críticas que os especialistas fazem a respeito do sistema do Rockets é que durante muitas vezes o time ficava parado olhando o Harden driblar e
marcar no 1 contra 1, né? O que, por um lado, assim, do ponto de vista do basquete, do jogo coletivo, não é o ideal, mas quando você tem um jogador como o Harden, que é o jogador mais letal nesse tipo de jogada, faz sentido. Quer dizer, você está explorando as suas qualidades para conseguir marcar pontos, né? Agora ele, inclusive, desenvolveu nessa off-season um arremesso de 3 pontos de um pé só, que é uma coisa de louco, né? Dito isso, com o Westbrook no lugar do Chris Paul, isso muda um pouco de figura. Por quê? Porque você tira um cara que o Russell Westbrook, ele não é um jogador que vai preocupar os times parado no canto para arremessar de 3 pontos. Ele, acho que na última temporada ele arremessou próximo de 30% da linha dos 3, o que não é um número que preocupe muito as defesas. Todo mundo sabe que o jogo do Westbrook nunca foi esse. O jogo do Westbrook é outro, é um jogo muito mais físico, é um jogo muito mais de infiltração, né? Então, é um jogo que exige uma certa mudança no estilo do próprio Rockets para que isso funcione. Aí vem o ponto que o Vavo falou. Talvez, com o Westbrook no Rockets, eu acho que o que vai acontecer é que o Mike D'Antoni ele vai acabar escalonando os minutos para que eles não joguem tantos minutos juntos. Eles joguem o começo, joguem o fim dos jogos, mas durante o meio dos jogos, o Westbrook também jogue um pouco com a segunda unidade, como o próprio Chris Paul já fazia ano passado. E aí, sob esse ponto de vista, é interessante você ter o Eric Gordon nessa segunda unidade, porque ele é um exímio chutador de 3 pontos, né? Coisa que, se a gente olhar pro banco do Rockets, ele não teria se o Eric Gordon tivesse no time titular, né? Então, faz sentido que o Gordon acabe jogando mais com a segunda unidade, se a ideia é justamente escalonar os minutos do Harden e do Westbrook, pelo menos ali no meio do jogo, né? Então, eu acho que existem essas adaptações que o time do Rockets vai ter que fazer para que o Westbrook encaixe direitinho dentro do estilo do Houston. Eu acho que aí nos minutos finais, eu acho que a gente vai ver um time que, principalmente nesse primeiro mês e meio, a gente vai ter que entender como é que funciona o time do Rockets nos minutos finais de uma partida decisiva, porque o Westbrook não vai ficar no banco, óbvio, ele vai estar nesse time que fecha os jogos, e aí você perde um pouco na questão dos arremessos de 3, mas você ganha na possibilidade de infiltrações, etc e tal. Uma estatística que eu vi em um podcast que eu estava escutando ontem, Vavo, é que o Houston, nessa pré-temporada, um número parecido assim, 60% dos arremessos do Rockets nessa pré-temporada foram de 3 pontos, o que é um número absolutamente absurdo, né? Esse número acaba inflado porque os quartos dos jogos normalmente estava sendo sempre os reservas, e essa unidade dos reservas, que é tipo o Chris Clemons, o Ben McLemore, era só chute de 3 pontos. Então, mas aí o cara então os números claramente estavam inflados. Eu não lembro agora onde é que foi que eu escutei, eu acho que foi no podcast do Zach Lowe, eu não tenho certeza. Mas quando ele dá esse dado, o próprio jornalista que dá esse dado, e eu acho que não foi o Zach Lowe, foi o convidado dele, já faz a referência de que existe uma correlação entre a porcentagem dos arremessos que um time dá de 3 pontos na pré-temporada para a temporada regular. Então, talvez o Rockets apresente uma porcentagem muito próxima disso na temporada regular. Acho que é um número interessante. E aí, só uma preocupação minha, como eu disse, olhando o banco aqui, eu me preocupa muito o banco do Rockets, assim, porque eu acho que a gente pode... Se a gente olhar aqui, por exemplo, eu não sei, o Vavo, você me diz, o reserva do PJ Tucker é Gary Clark, é isso mesmo? Ou o Thabo Sefolosha? Então, veio o Ryan Anderson de volta agora, né? Que é um cara que não conseguiu ter sido muito utilizado nos outros playoffs, não nesses últimos. Muito pela parte defensiva, porque ele é um cara bem lento na marcação, mas é aquele cara que tu deixa parado ele no lado para ficar arremessando de 3 pontos. Seria um substituto do PJ Tucker. Mas tem o Sefolosha também, que pode ser... Na verdade, o
o power forward clássico, o único que tem no elenco é o PJ Tucker, mas o que vai acabar acontecendo quando ele estiver no banco, que vão ser ali uns 12 minutos por jogo, é o Capela, o outro pivô e 4 jogadores de small ball. Isso aconteceu bastante na última temporada, porque realmente não tinha um substituto para ele. Então, o Gary Clark joga muito pouco. E o PJ Tucker, se a gente for pensar, há 10 anos atrás, ele jamais seria um power forward clássico, né? Porque ele tem 6'6", ele nem é tão alto, né? Ele tem até menos, né? Nessas novas medições que fizeram, deu um pouquinho menos ainda para ele. Pois é. Então, é que hoje em dia ele pode ser considerado um power forward, mas há uns 10 anos atrás ele seria até talvez um shooting guard, né? Enfim, é um Charles Barkley, ele é um mini Charles Barkley. E aí o pivô reserva é o Tyson Chandler, que jogou no Lakers ano passado. Ele começou a temporada, ele começou no Phoenix, né? Daí ele teve o buyout, o Lakers assinou com ele. Quando ele chegou no Lakers, ele até contribuiu, mas ele realmente no final da temporada regular estava muito sem energia por conta da idade, de ter uma idade avançada para um jogador. Então, eu acho que me preocupa um pouco o banco. Dito isso, eu acho que o Rockets vai continuar sendo um time de temporada regular incrível. E considerando que o Lakers tem muitos ajustes para fazer na rotação do time e que o Clippers vai começar a temporada regular sem Paul George e deve rolar o famoso load management do Kawhi, eu acho que o Rockets é o time favorito a terminar a Conferência Oeste na primeira posição, na temporada regular pelo menos. Se vai ser o time que vai sair do Oeste é uma outra questão que a gente vai discutir depois, mas eu acho que o Rockets é o meu favorito a terminar a Conferência Oeste na primeira posição na temporada regular. E aí eu já vou, acho que a gente já falou bastante, né? Eu vou passando aqui para o próximo time, que é o Memphis Grizzlies, que é um dos queridinhos dos nerds de estatística, dos nerds de draft, por conta do time que vem montando, né? O time base, eu coloquei aí Ja Morant, que veio no draft, né? Dillon Brooks, Jay Crowder, Jaren Jackson Jr. e Jonas Valanciunas. Como principais aquisições, o Ja Morant e o Brandon Clark, que foram draftados. Da troca do Mike Conley vieram o Jay Crowder, o Grayson Allen e o André Iguodala. O André Iguodala não. Veio o Kyle Korver, mas que já também não está mais lá, né? O André Iguodala, que veio do Golden State, porque o Warriors precisava liberar o cap para assinar com o D'Angelo Russell. O Tyus Jones, que é um armador que eu acho um bom reserva, que veio do Minnesota. E o Solomon Hill, que acabou vindo do Atlanta. Ele deu uma rodada nessa off-season e parou no Memphis. As principais perdas, Mike Conley, que foi para o Utah na troca, né? Acho que foi até a primeira grande troca dessa off-season, né? Sim. O Delon Wright, que foi para o Dallas. Avery Bradley, que terminou, ele começou a temporada no Clippers, daí ele acabou indo para o Memphis. Ele estava mal no Clippers, ele foi bem no Memphis, e aí ele saiu e foi para o Lakers. Justin Holiday, que foi para o Indiana, e o Joakim Noah, que assinou com o time durante a temporada, já com a temporada em curso, e teve uma espécie de mini ressurreição na carreira. Ele não assinou com ninguém agora, mas ele foi bem no Memphis na temporada passada. Eu acho que o Memphis é mais um time para o futuro, né? Tá apostando aí todas as fichas na dupla Ja Morant e Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson Jr. mostrou muitas coisas boas nessa primeira temporada, depois ele teve uma lesão e terminou, não foi uma lesão grave, mas ele acabou não terminando a temporada jogando. O Ja Morant mostrou coisas muito interessantes na pré-temporada, e o Memphis ainda teve uma escolha no draft, que eu acho que foi, em relação ao custo-benefício, a melhor escolha do draft, que foi a escolha do Brandon Clark, que, se não me engano, foi escolhido em 24º, algo do tipo, 25º no draft, não lembro agora de cabeça, mas que era um dos meus jogadores preferidos no draft, e eu acho que vai ajudar muito nessa reconstrução do Memphis. Eu acho que a grande questão do Memphis é um time que todo mundo sabe o que o Memphis está querendo fazer, quer dizer, é um time que está sendo montado para o futuro. E aí, acho que a maior questão a respeito do Memphis essa temporada é o que eles vão fazer com André Iguodala, que já deixou claro que não quer ficar no Memphis, ele que está nos últimos anos da carreira, ele quer disputar, ele quer jogar por um contender, né? Ao mesmo tempo, o Memphis não quer fazer o buyout dele, o Memphis quer tentar trocar, só que a questão é que você não tem muitos times com ativos disponíveis. O Clippers eu acho que é um time que poderia fazer essa troca,
mas seria muito mais para impedir que o André Iguodala fosse para outro time, e aí especificamente o Lakers, do que porque eles precisam do Iguodala, porque eu acho que eles não precisam. O Rockets é outro time que está interessado, mas aí também acho que falta os ativos, até porque o Houston mandou muitas escolhas de draft para o Oklahoma, não tem as escolhas para isso, então está numa situação muito parecida com a do Lakers. E aí, quer dizer, só se aparecer um outro contender, de repente um time do leste que tenha interesse em levar o Iguodala, pensando no eventual matchup das finais com o Clippers ou contra o próprio Lakers ou contra o próprio Rockets, enfim, acho que essa é a grande questão do Memphis para essa temporada, além do desenvolvimento dos jogadores jovens, né, Val? Mais uma vez eu tava vendo aqui o time que começou o último jogo da pré-temporada, que pode ser um indício de quem vão ser os titulares. Eu acho que o último time, ele não é tanto. Eu acho que o time que vale mais é o penúltimo. O último time, eles já não jogam. Não, mas no caso desse aqui. No caso desse aqui tá válido. Eu conferi pra ver se era isso mesmo. Era esse time que tu falou, só que o Valanciunas não começou. Eu confesso que não sei se ele tá com alguma lesão ou algo assim, ou se ele só foi poupado. Começou o Brandon Clark, com o Jaren Jackson mais como pivô, e até jogaram bastante minutos aqui, 28 minutos, 24, foi um time que, eu acho que nesse jogo específico contra o San Antonio, foi um esboço do que seria o primeiro jogo da temporada regular, com o Ja Morant, o Dylan Brooks, o Jay Crowder, o Brandon Clark e o Jaren Jackson. É um time que nem o Dallas Mavericks, é um time que está em reconstrução, não é para essa temporada, ninguém espera que Memphis vá para os playoffs, os torcedores do Memphis não esperam, diretoria, os jogadores não esperam que eles vão para os playoffs. Mas é um time que eu acho que está se moldando para tentar daqui a... O Dallas talvez seja mais imediato, para daqui a 1 ano, 2 anos. Memphis eu acho que já é um time para daqui a 2, 3 anos. Mas é um time que está passando por uma reconstrução, por mais que tenha uns jogadores ali que já não sejam mais tão novos, como o próprio Jay Crowder aqui, que está como titular. Mas é um time para os próximos 2 ou 3 anos. O Doncic e o Porzingis deles são o Ja Morant e o Jaren Jackson, que nem tu falou, mas claramente um nível abaixo, lógico, né? A dupla deles ainda é mais jovem. Jaren Jackson Jr. é super jovem, ele tem acho que mal 20 anos de idade, né? Ja Morant estreando nessa temporada. Mas eu acredito que eles podem surpreender, e no caso, surpreender pra mim é tipo um 13º lugar no Oeste, 12º, talvez. Esse é a surpresa que Memphis pode causar. É um time que, vamos confessar, a gente não vai acompanhar tão de perto. Talvez eu assista um pouco mais do Memphis, porque como eu trouxe pro Rockets, eles são da mesma divisão, acabam se enfrentando 4 vezes na temporada, e a gente acaba assistindo mais. A temporada passada, o Rockets e o Memphis... Na passada não, na que o Rockets bateu o recorde dele de vitórias na anterior. O Rockets e Memphis se enfrentaram as 4 vezes no primeiro mês, assim, nas primeiras 3 semanas. Inclusive o Memphis ganhou 2 vezes do Rockets e acabou sendo um time com uma campanha horrível naquela temporada, que depois acabou perdendo todo mundo. Mas pouco provável que eu assista os jogos do Memphis que não sejam talvez uns 2 ou 3 desses contra o Rockets. Então a gente fica mais nessa expectativa pro futuro. Como que vai evoluir o time? Eu vi que o Valanciunas, ele foi trocado no meio da temporada passada, naquela troca do Gasol, foi razoavelmente bem. Então eu quero ver como que ele vai se comportar nessa temporada, e a gente nem citou, mas é algo a se observar no Memphis, talvez até ali, quando tiver passando pelos jogos da rodada e ver Memphis, vou ver o Memphis. Por quê? Porque tem o brasileiro, que é o Bruno Caboclo, que foi muito bem, eu vou classificar o desempenho dele como muito bom na temporada passada. Quando ele chegou, ele tinha passado, depois de toda aquela fase no Toronto, ele acabou jogando a pré-temporada pelo Rockets, acabou não ficando, foi pro Memphis meio sem muito alarde, e claro, era um time que estava praticamente tancando, então vários jogadores jovens começaram a ter oportunidade, o próprio Dylan Brooks começou a jogar mais, o Ivan Rabb, sabe, esses caras do fim do banco começaram a jogar mais, e o Bruno Caboclo conseguiu ter um bom destaque em vários jogos, o que garantiu a permanência dele aí. Eu até me esqueci agora qual foi o contrato que ele assinou, mas ele assinou um contrato, eu tô buscando aqui para não falar bobagem, ele assinou um contrato, se não me engano, de 3, peraí, deveria saber de cabeça isso... não, na verdade só até o final dessa temporada. Acho que ele assinou 2 na temporada passada. O Caboclo, que, desculpa, ele, no final das contas, ele fez um bom ano. Ele teve um jogo incrível contra a Grécia, né? Sim, na Copa do Mundo, dando toco no Giannis, inclusive. E, aliás, foi um dos melhores trocadilhos que eu fiz no perfil do Big Shot Pod no Instagram, que era a foto do toco do Caboclo no Giannis, e aí a linha que chamava atenção era Bruno da Toco. Cara, eu achei que tu ia dizer que o trocadilho era Bruno Cablock. Era Bruno da Toco, eu coloquei. E aí, mas o Caboclo que acabou...
Acabou. É que o Caboclo o pessoal já chama ele disso. Ah, já é, eu nunca vi. É. Eu inventei. E Eu achei aí, que tinha inventado. o Bruno Caboclo que ficou meio escondido no depth chart do Memphis, né? Aqui na ESPN ele é a terceira opção para power forward e para pivô. Ele jogou um pouco de pivô de 5 mesmo na pré-temporada, que eu cheguei a ver. Vamos ver, né? Ele vai ter que, para ele ganhar esse espaço aí, principalmente com os jogadores que chegaram, com os jogadores que foram draftados. O Brandon Clark é um nome que o Memphis aposta muito. O Brandon Clark é reserva em tese. Então, o Bruno Caboclo vai ter que lutar bastante aí para reconquistar o espaço que ele tinha conquistado na temporada passada, né? Próximo, então vamos lá. Próximo time é o time que é outra sensação do League Pass. Eu acho que é um time que todo mundo vai querer ver, mas que por conta da lesão do Zion, acabou, eu acho que deu uma murchada Deu uma brochada legal esse primeiro jogo aí. Né? Porque tava todo mundo assim, não significa que o time não tem outras coisas, outros jogadores muito interessantes para que a gente assista, mas de fato deu uma bela brochada. Eu estou falando claramente do New Orleans Pelicans. O Zion operou menisco, né, do joelho, então ele só volta de 6 a 8 semanas. Espera-se que, na verdade, ele só apareça para jogar mesmo em janeiro, né? O time base até esse anúncio seria Lonzo Ball, Drew Holiday, Brandon Ingram, Zion Williamson e o Derek Favors. Sem o Zion, eu tô agora olhando aqui o depth chart da ESPN, tá? Então, enfim, possivelmente o Brandon Ingram assume a posição do Zion, o J.J. Redick entra no time, é uma das opções. Por exemplo, de repente pode colocar, para mudar menos, pode colocar outro pivô, e aí o Derek Favors joga de power forward, pode colocar o Jaleel Okafor, ou o próprio Jackson Hayes, enfim, acho que... Eu acho mais provável isso. Eu acho mais provável que entre um outro pivô e baixa o Derek Favors. E se entrar alguém, eu não acredito que seja o Lonzo Ball, o Holiday e o J.J. Redick juntos, eu acho muito, muito pouco provável. Por mais que o Holiday e o Lonzo Ball se garantam na parte defensiva, eu acho que fica um tanto baixo. Baixo esse time. Um outro jogador. Tem o It One More, talvez pode fazer um small forward. Um outro jogador que jogou, ele chegou a marcar power forward na temporada passada, jogando pelo Lakers, apesar dele ser um shooting guard / small forward, é o Josh Hart. Ele é mais baixo, mas ele marca bem jogadores maiores, então é uma opção para alguns minutos, para não mexer tanto na composição do restante da linha de 5. Mas só pra gente... vamos lá, as principais aquisições do Pelicans, né? Zion Williamson, Jackson Hayes, o Nickeil Alexander-Walker, que é um dos jogadores que eu mais gostei de ver na Summer League e na pré-temporada, todos do draft. Aí Lonzo Ball, Brandon Ingram e Josh Hart, que vieram do Lakers na troca do Anthony Davis, o J.J. Redick, que veio do Sixers, e o Derek Favors, que veio do Utah. As principais perdas, justamente o Anthony Davis, o Julius Randle, que foi para o New York Knicks, e o Elfrid Payton, que também foi para o Knicks, que teve uma sequência de 4 triple-doubles seguidos, né? 4 ou 5, né, Val? Eu acho que 5, acho que foram 5 até. Acho que foram até 5. Que, enfim, eu acho que eram jogadores que jogavam minutos consideráveis aí nesse Pelicans do ano passado e que são perdas relevantes. O Pelicans é um time que, eu vou passar a palavra para o mas é um time que aparentemente está se reconstruindo de uma maneira muito mais rápida do que acontece quando você perde um talento como o Anthony Davis, né, Val? O que você imagina para esse time do Pelicans esse ano? Bom, o Pelicans, já falamos muito sobre Anthony Davis. Eu acredito que, dadas as circunstâncias, que era o desespero do Lakers em conseguir o Anthony Davis, eles acabaram conseguindo um pacote bom de retorno. 2 jogadores do qual se espera muito no futuro, o Lonzo Ball, o Brandon Ingram, mais o Josh Hart, que é um jogador pelo qual o Gui é um grande entusiasta, que já citou várias vezes. Contratações pontuais boas, o Derek Favors. O Derek Favors é um mini parênteses sobre ele. Esses rankings de 100 melhores jogadores da temporada sempre tem o Derek Favors muito bem colocado. Eu acho que eu já citei isso em um episódio, quando eu tava falando daquele quiz que eu joguei. Enfim, eu não consigo ver tanto no Derek Favors que todo mundo vê, mas, enfim, aparentemente é um jogador muito bem cotado por pessoas que talvez assistam o NBA mais do que eu. E o J.J. Redick é um cara que não nos esqueçamos, o jogador, depois que o LeBron não se classificou na temporada passada para os playoffs, J.J. Redick é o jogador que mais playoffs seguido está disputando na NBA. Ele disputou inclusive todos desde que ele entrou na NBA, se não me engano foram 12 ou 13, eu vou entrar aqui para não falar besteira, são 13 temporadas seguidas, desde o Orlando Magic,
Aí Clippers, uma pequena passagem pelo Milwaukee, nem lembrava disso. Clippers e Sixers são 13 playoffs seguidos, e é um cara que, enfim, tem o know-how ali na NBA. É um cara, um chutador de 3 pontos, que nem eu falei, não deve jogar junto com o Holiday e o Ball, porque eu acho que talvez fique um time muito baixo, e talvez nesse cenário o Lonzo Ball tivesse que marcar um cara muito diferente do que ele está acostumado a marcar. E eu cogito talvez a possibilidade, não sei o que tu acha, Gui, porque tu conhece o Lonzo Ball melhor que eu, de talvez começar com o Drew Holiday e o J.J. Redick, pelo menos nesse momento inicial do jogo, para ganhar um pouco mais de arremesso de longa distância, coisa que o Lonzo Ball obviamente não tem, e o Lonzo Ball é aquele cara que vem do banco de reservas, às vezes joga até meio Lou Williams, assim, joga 30 minutos por jogo, mas vindo do banco de reservas, pro time ter aquele punch inicial com mais arremesso de 3 pontos. Cara, a lesão do Zion Williamson muda toda e qualquer projeção que a gente faria em cima do Pelicans. Muda a projeção, muda nossos palpites para Rookie of the Year, acredito, porque é um cara que vai perder 2 meses. O único cara que consegue perder tanto tempo e ainda ficar na disputa é o Joel Embiid, que aquele ano dele estava tão fraco que ele quase ganhou o prêmio de Rookie of the Year jogando menos de 30 jogos. Mas nesse ano acredito que não vai ser o caso. O Zion que vem a perder aí 2 meses de temporada, chances muito grandes que ele acabe não vencendo esse prêmio de Rookie of the Year, mesmo colocando números muito altos na volta dele, e a gente sabe que o prêmio de Rookie of the Year acaba sendo quase sempre uma questão de números, né? Enfim. É um time que vai ser divertido de assistir, principalmente depois da volta do Zion Williamson, mas mesmo sem ele, que nem tu falou, tem outros jogadores que a gente fica na expectativa de que o Brandon Ingram dê aquele passo além que ele acabou não dando nesses últimos anos no Lakers. Ele não recebeu a extensão, né? Tinha um deadline até ontem. Para que os jogadores que foram draftados em 2016, certo? Fossem receber essa extensão. O Jaylen Brown recebeu, o DeJounte Murray recebeu, o Domantas Sabonis recebeu, o Brandon Ingram não recebeu, o que significa que ele vai ser um free agent restrito ao final dessa temporada. Vale explicar que se a proposta que for feita pelo Ingram, o Pelicans tem o direito de cobrir, né? Isso é um agente restrito. Sobre o Pelicans, acho que tem o Jelly Okafor, que quando ele chegou na temporada passada, ele começou muito bem, depois deu uma queda, mas dado que não se esperava mais absolutamente nada dele na carreira, foi até um bom recomeço na temporada passada. Talvez ele entre de pivô jogando mais minutos, junto com o Derek Favors, porque o Okafor é bem fraco na defesa, o Favors pode dar uma ajudada ali, mas ele também talvez perca um pouco de arremesso, então aí talvez tenha que entrar o J.J. Redick, enfim, tem muitas possibilidades esse time do Pelicans. Pra mim, que nem eu já falei, eu já tenho meus 8 times definidos do Oeste há muito tempo que vão para os playoffs. Se algum pode ter uma chance a mais de surpreender, talvez, fora o Dallas Mavericks, que talvez tenha um teto um pouco mais alto por causa do Porzingis, eu acho que o Pelicans seria esse segundo candidato. Então, eu acho que tem muitas histórias, né, ao redor desse time do Pelicans, da reconstrução rápida que o time teve. Por partes. A primeira questão sobre o Zion. O Zion é um problema que todo mundo sabia que ele podia ter, quer dizer, ele é um jogador. Alguém no grupo do Big Shot Pod All Stars mandou uma curva, um gráfico ilustrando a altura e peso dos jogadores, e o Zion é muito fora da curva, é muito fora da média. Ele é muito mais pesado do que o tamanho dele indicaria. Né? Eu tô vendo aqui, ele tem 6'7", que é mais ou menos 2,5, né, Vavo? E ele 285 pounds, que é mais de 120 quilos. Ele não é mais, é um 130. É um 130, 265 é por aí, é 120 mais ou menos. Então, mais 10, é um 130. A gente tá falando de 130 quilos. O que, não, assim, peso e altura não é uma relação direta, né? Então, lembrando que músculo pesa mais que gordura, né? Exato. Então, a gente tem que ver, às vezes o cara tem um frame maior, existem pessoas que são mais esguias, existem pessoas que são mais parrudas, e o Zion claramente é uma dessas pessoas que é mais parruda. Dito isso, os ligamentos e as cartilagens de joelho, tornozelo, essas coisas, eles têm por mais que o seu frame seja maior, eles têm um limite de peso, e uma das grandes questões do Zion é que falavam que esse peso dele ao longo da carreira dele pode ser uma complicação para ele quando ele ficar mais velho. Aparentemente isso já aconteceu agora.
Então ele já vai operar menisco. Antigamente que eu digo aí nos anos 70, por exemplo, tem vários jogadores de futebol que meu pai me contava que depois da cirurgia de menisco acabavam, porque não tinha mais condições de jogar. E hoje em dia, menisco é uma coisa super simples de se resolver, né? Dito isso, com relação ao prêmio de Rookie of the Year, o Zion tem um hype tão grande que se ele voltar em janeiro e tiver um mês normal como se espera dele, eu acho que ele volta a ser o favorito ao prêmio de Rookie, viu, Vavo? Porque o hype dele é muito alto. Se ele tiver um mês, entre aspas, normal do que se espera dele, do que ele apresentou na pré-temporada, eu acho que ele rapidamente volta a ser o favorito ao prêmio. Só falando em hype para Rookie of the Year, lembra quando o Anthony Davis chegou na NBA com o maior hype dos últimos tempos, que ele foi disputar jogou com a seleção americana e tudo mais? Sim. Ele ganhou, se não me engano, ele ganhou um voto para Rookie of the Year. Apesar do hype, o que valeu mais a pena o que valeu mais em consideração foram os números do Damian Lillard, que ele ganhou com folga. Acho que ele ganhou todos os votos menos um, algo assim. Então, às vezes, só o hype, se ele não devolver números, normalmente a corrida para rookies depende muito dos números, se ele não devolver números, é capaz dele ficar numa situação parecida com a do Anthony Davis. Esse era só o meu pensamento. Pois é. Além disso, você tem dois rookies. O Jackson Hayes, que é um rookie que até foi bem na Summer League, ele é um pouco mais cru, eu diria. Então eu acho que o Pelicans vai ter... Ele começou a jogar basquete, inclusive, acho que no último ano do high school, porque ele jogava futebol americano, só que daí ele ficou muito grande. Ele tem 6'11", se eu não me engano, ele ficou muito grande para jogar futebol americano e aí ele foi jogar basquete. Então, até a questão de fundamentos, ele é muito mais cru do que os outros jogadores, então imagino que o Pelicans vai tomar um pouco mais de cuidado com ele. E o Nickeil Alexander Walker, que eu acho que esse sim vai ser um jogador que vai fazer parte da rotação. Você tem uma outra história, são os caras que vieram do Lakers, quer dizer, o Lonzo Ball, ele é um cara que na pré-temporada ele mostrou alguns lances muito legais com o próprio Zion, mandou alguns lobbies de mais de meia quadra para o Zion enterrar. Ele é um cara, eu gosto muito do Lonzo, eu acho que defensivamente ele é um jogador muito à frente da idade dele, ele tem só 21 anos, vai fazer 28 daqui a alguns dias, 22 daqui a alguns dias, ele é muito novo, é o terceiro ano dele da liga, eu gosto muito dele, ele é um armador alto, defende bem. Se ele melhorar um pouco a questão dos arremessos, e o arremesso dele já está diferente em relação ao ano passado. Eu vi 2 jogos do Pelicans na pré-temporada e o arremesso dele está diferente, tá? Então, eu acho que o torcedor... A eficiência não está tão diferente assim. Sim, ele teve um jogo que ele foi 3 de 8, e acho que um outro jogo foi por aí também, quer dizer, já dá 40%, 38%, já é bem melhor do que ele vinha fazendo. Eu acho que o Zion, ele não é o Lonzo não é um jogador que para você esperar 20 pontos por jogo, é para você esperar 14, 15 no melhor dos mundos, só que 12 assistências e muita ajuda na defesa. Ele é um jogador que pega muitos rebotes, ele teve média acho que de 6 no primeiro ano dele, 5 e pouco no ano passado. Teve média de 7 rebotes no primeiro ano, 5 e 3 no ano passado. A grande questão do Lonzo é que ele é a durabilidade, né? Ele jogou só 50 jogos na primeira temporada e 45 na segunda temporada. Ele tem problemas com lesões, ele ainda não mostrou a durabilidade que é necessária para um jogador chegar no alto nível. A outro jogador é justamente o Brandon Ingram, né, que já é um ano chave para ele. Esperava muito do Ingram quando ele veio no draft. Existia muita gente que achava que ele tinha que ser a primeira escolha à frente do Ben Simmons naquele draft. O debate era real na época, e ele demonstra sempre flashes, né? Ele nunca consegue ter uma sequência longa onde ele mostra e fala, esse é o Brandon Ingram. No final do ano passado, antes dele se lesionar, e ele também é um jogador que teve problemas com lesões, ele mostrou, ele precisa muito da bola. E aí uma outra questão que o pessoal coloca a respeito da saída dele pro Pelicans é justamente, você tem muitos jogadores que precisam da bola, né? Então talvez o Ingram jogar como um cara que fica parado no canto apenas para arremessar de 3 pontos não seja o melhor dos cenários para ele. Se existe algum jogador que eu acho que pode ser usado aí como moeda de troca para o Pelicans fazer mais algumas mudanças, é justamente o Ingram. De qualquer forma, diga. Não, eu ia dizer só finaliza aí que eu quero falar uma coisinha do Lonzo Ball depois. Não, então, eu acho que o Pelicans é um time que é impressionante como a lesão do Zion tira muito desse brilho que todo mundo falava, eu quero ver o Pelicans, sem o Zion. Eu não sei se todo mundo quer ver o Lonzo, quer ver o Brandon Ingram. Eu gosto dos dois jogadores, eu gostaria de ver. Gosto dos outros rookies do
do Pelicans, mas realmente a saída do Zion dá uma brochada. Muita gente apostava, inclusive, que o Zion poderia dar uma... Se o Zion... O papo que rolou, assim, se o Zion entrar na liga já como dos 20, 25 melhores jogadores da liga, esse time do Pelicans vai brigar por playoffs. Agora, como ele teve esse problema de lesão, possivelmente o começo do Pelicans não vai ser tão bom e acho mais difícil que o time acabe pegando playoffs. Não, o que eu ia falar do Lonzo Ball é que às vezes eu acho que os highlights às vezes traem a gente. Ele chutou 9 de 29 nessa preseason, 31%. Que é pior do que a temporada passada, que foi 32,9%. Pois é. Ou seja, às vezes os highlights nos traem, né? Porque, veja, o arremesso dele mudou, aí põe um vídeo dele acertando 5 bolas de 3 pontos. Sim, mas não coloca das outras 19 que ele errou. Pois é. A questão às vezes os highlights traem. A questão também é como ele errou, porque no Lakers tinha muito airball, assim, tinha muita bola que você falava, nossa, você não passou nem perto de chegar na cesta. Mas enfim, vamos ver aqui para o último time, Vavo? Vamos, San Antonio Spurs. Encerrando o nosso preview de todas as divisões, com todos os times, vamos falar daquele time que todo mundo aposta que esse ano não vai para os playoffs de novo, mas com certeza voltando, que é o San Antonio Spurs. Eu coloco aí um time base de ou DeJounte Murray ou Derek White, é uma dúvida, porque o Murray ia ser titular, dele se machucou, o Derek White foi super bem ano passado e acabou assumindo a titularidade, foi inclusive pro Mundial defendendo os Estados Unidos. O que dado o resultado final não é nenhum mérito, vamos colocar entre nós. Pois é, mas ele é o técnico do time é o mesmo técnico do Spurs, então talvez isso possa interferir na decisão de quem vai ser titular, DeJounte Murray, que acabou a extensão dele, num valor muito interessante, 4 anos, 64 milhões. Como shooting guard, eu coloquei aí ou Patty Mills ou Bryn Forbes. Eu acho que o Bryn Forbes vai acabar sendo titular, mas o Patty Mills também teve um mundial interessante, ele joga bastante. E aí acho que o resto do time titular tá mais fácil de adivinhar. O DeMar DeRozan, o LaMarcus Aldridge e o Jacob Poeltl, pivô titular. As principais aquisições eu coloco o DeMar Carroll e o Trey Lyles do Denver, o DeMar Carroll que veio do Brooklyn. Não coloquei nenhuma perda, não sei se eu deixei passar alguma perda, mas acho que o Spurs não teve nenhuma perda relevante. A minha grande questão, e eu vou fazer um comentário rápido antes de passar a palavra, é que para mim o time do Spurs não evoluiu. Você tem, pelo contrário, você tem LaMarcus Aldridge mais velho, DeMar DeRozan mais velho. É um time que eu acho que o estilo de basquete continua sendo um pouco defasado ao que o basquete que está sendo praticado na NBA esse ano. E, sendo bem honesto, possivelmente vou quebrar minha cara, mas eu aposto que a sequência de playoffs do Spurs eu acho que termina esse ano. Possivelmente vou quebrar minha cara, mas eu acho que vai acontecer. Bora. Joga quanto? Aqui, ao vivaço. 50. Eu não vou apostar nada porque a gente tem um almoço que a gente perdeu pro Marcelo, a gente não pagou até agora, né? Então eu prefiro pagar uma aposta primeiro para fazer outra, entendeu? Não, minhas considerações do Spurs. Primeiro, eu acho que vale lembrar uma situação que aconteceu com eles, que eles foram, de certa forma, traídos, né? Que o Marcus Morris tinha palavrado que ia fechar com eles. Eles acabaram se livrando do Davis Bertans para liberar espaço, e no final o Marcus Morris mudou de ideia e foi pro Knicks. Isso acabou atrapalhando um pouco eles. Eles perderam o Davis Bertans, que era um cara que eles utilizavam bastante, que era tipo um pivô que chuta bem de 3 pontos e tudo mais. Depois eles acabaram pegando o DeMar Carroll. Do time titular, eu acho que essa questão do DeMar DeRozan jogar de small forward era muito pela circunstância de jogadores. Talvez agora com o DeMar Carroll, talvez eles possam pensar em alguma coisa diferente, com 2 armadores, que aí pode ser o DeJounte Murray com o Derek White, ou o DeJounte Murray com o Bryn Forbes. Não acredito que o Patty Mills vai ser titular, porque ele faz tempo que não é. O Bellinelli também é um cara que pode entrar bem, mas faz muito tempo que não é titular. E talvez Walker, que era um rookie que o Spurs apostava muito, que ainda não conseguiu decolar, mas que também pode jogar. Pode ser também. Mas eu acredito que, pelo menos em algum momento, ele vai voltar a testar o DeMar DeRozan de armador, e aí o DeMar Carroll, até o Rudy Gay de ala, junto com o LaMarcus Aldridge de um pivô, ou outro ala e o LaMarcus Aldridge de pivô, enfim. Falta de cancha não é o problema. Greg Popovich vai se habilitar com esse time, e eu ponho minha mão no fogo, salvo alguma lesão muito grave do LaMarcus Aldridge, esse time vai estar nos playoffs de novo. Até o DeMar DeRozan pode se machucar. Salvo uma lesão do LaMarcus Aldridge, este time eu ponho a mão no fogo que vai estar nos playoffs. Eu acho que esse ano a sequência acaba. A gente tem que ter opiniões polêmicas de vez em quando, né? Porque é fácil chegar aqui e falar que todo mundo
que todo mundo fala, né? Então Eu achava que o Spurs ia cair fora ano passado, na verdade. A gente falou isso durante a temporada, que o Spurs não ia... Logo no começo, assim, foi tipo no Big Shot Pod 3, e aí, obviamente, que o Spurs acabou se classificando. Então, a meu palpite é que eles cairiam fora na temporada passada. Visto que eles não caíram, não vai ser nessa que vai cair. Porque o time é o mesmo, eles não perderam ninguém, até acrescentaram alguns jogadores, como o DeMar Carroll, enfim. Pra mim, eles não vão ficar de fora. E não duvido muito que eles não belisquem ali até uma sexta colocação pro Spurs. Não duvido. Não acho que eles vão ficar em sexta. Realmente botando na reta aí. Vamos para as perguntas da divisão, Vavo? Vamos lá. A primeira pergunta da divisão é: qual classificação dessa divisão? Acho que Houston em primeiro é meio que um lock, né? Pouco provável que eles não sejam o primeiro. Segundo, para mim, San Antonio. Terceiro, eu acho que vai ser Dallas, New Orleans e Memphis. Podendo ser New Orleans, Dallas, mas eu ainda acredito que Dallas consiga ficar um pouco na frente. Se o Porzingis conseguir o mínimo ali que a gente espera dele. Eu tô contigo. Eu acho que vai ser. Eu tenho dúvida. De novo, o Dallas é aquela questão que o teto é muito alto e o chão é muito baixo, né? Então, pode ser. A gente pode falar de Houston e Dallas, e a gente pode falar de Houston, Spurs, Pelicans e Dallas, eu acho, entendeu? Então, mas vamos lá, eu vou de Houston, Spurs, Dallas, Pelicans e Memphis nessa classificação. Iguais. Quem vai para os playoffs nessa divisão? Houston com certeza, San Antonio com 98% de chance. E Dallas com um pouquinho a porcentagem. Eu vou só de Rockets. De Rockets. Um jogador de surpresa positiva? Eu acho que vale citar que há 3 ou 4 temporadas os 5 times dessa divisão foram para os playoffs, lembra? Foi a última vez que todos os times de uma divisão foram para os playoffs. A sua surpresa positiva, Vavo? Peraí, deixa eu abrir meu arquivo aqui. Surpresa positiva. A minha positiva e negativa eu fiquei no Pelicans. A positiva, Lonzo Ball. Eu acho que já falamos. Vai ser a tua negativa? Não, vai ser a minha positiva. Também. Ia ser o Lonzo Ball. Eu realmente eu tenho uma amostra. Tu viu ele jogar muito mais do que eu, mas pelo que eu vi dele, eu tenho uma amostra muito boa dele. Apesar do arremesso quebrado, não é, que a gente falou, não é isso que a gente espera dele. A gente espera um basquete mais Jason Kidd no início da carreira, porque no início da carreira o Jason Kidd arremessava mal. Depois, quando ele se aposentou, ele estava no top 10 de quantidade de arremesso de 3 pontos. Mas quando ele começou a carreira, ele não arremessava legal e ele compensava em várias outras áreas, que eram os passes, que era a liderança do time, que era a visão, o rebote defensivo principalmente, e essa transição pro ataque. E eu acredito que o Lonzo Ball agora, em um cenário onde ele não tenha talvez um LeBron James para, entre aspas, ofuscar ele, que é um cara que também faz isso, pega a bola, carrega muito, talvez ele consiga se destacar um pouco mais, até porque o cara que deve jogar junto com ele, que é o Drew Holiday, ele já tem uma certa experiência jogando de shooting guard, embora ele seja um point guard de natureza. Então, pra mim, um cara que pode surpreender positivamente é o Lonzo Ball, até porque ele tem espaço para crescer e surpreender. Eu sou muito fã do Lonzo Ball. Eu acho que, de fato, a presença do LeBron no Lakers atrapalhou o desenvolvimento dele, mas se ele mantendo as condições físicas dele, se ele conseguir jogar mais jogos do que ele vem jogando nas últimas 2 temporadas, nas primeiras 2 temporadas dele na liga, eu acho que esse ano é o ano em que ele dá para ser considerado aí um armador top 15 na NBA, top 15 de armador puro, né? Point guard, não valendo as 2 posições, né? Eu acho que ele tem, é isso que você falou, ele defensivamente ele é muito bom, eu acho que ele tem uma visão de jogo, eu acho que o time do Pelicans é montado, as características do time do Pelicans e principalmente do Zion Williamson casam muito bem com as características do Lonzo. Eu acho que esse ano é o ano em que ele realmente dá esse salto e se consolida como um armador muito bom na NBA. Surpresa negativa, Vavo? Então, eu acho que um cara que eu já falei sobre ele também, um cara que pode ser uma surpresa negativa, eu não acho que vai ser, mas eu fiquei pesquisando aqui, não consegui pensar em ninguém. O J.J. Redick, que nem eu falei, é um cara que incrivelmente ele vem crescendo, ele já tá com 34 anos de idade e as últimas 2 temporadas ele bateu o recorde de pontos da carreira dele. Ele vem numa crescente, ele é um cara de 6, 7 pontos por jogo, foi pra casa dos 10, 11, 14, 15, 16, as últimas 2, 17 e 18. Mas agora nesse cenário onde talvez ele não se encaixe tão perfeitamente no esquema do time, talvez o Pelicans esteja esperando uma coisa dele, que ele fez nos últimos 2 anos em Filadélfia, talvez ele não consiga entregar.
Eu não acho que ele vai ser, mas eu acho que existe uma chance desse experimento com o Redick do Pelicans não dar certo, e aí ele estragaria. Eu acho que é muito grande, independente de ele jogar bem ou mal, é muito grande a chance dele estragar essa sequência dele de 13 playoffs seguidos. Legal. Então, com isso, encerramos as nossas... E o teu negativo? O meu negativo, cara, eu vou esse ano, de novo, double down no meu take sobre o Spurs. Eu acho que a minha surpresa negativa vai ser o Spurs. Eu acho que realmente esse ano é o ano que eles batem na parede e não conseguem... Eu tava olhando o Oeste é muito, muito, muito bom, assim, tipo, é muito bom. Então, eu não acho que o DeMar DeRozan e o Lowry vão ter anos estatisticamente ruins, mas eu acho que olhando para o cenário do Oeste, eu acho que esse ano é o ano que existe um gap de talento entre o Spurs, e eu acho que não, o Popovich não vai conseguir compensar esse gap de talento com o brilhantismo dele como técnico. Eu acho que realmente falta um pouco para o Spurs chegar nos playoffs. Eu acho que essa vai ser a surpresa negativa. E aí, com isso... Oi. Eu ia dizer, a grande pergunta é, Marcel, você está vivo? Voltei aqui, tô aqui. Que bom que vocês passaram aí, já deu basicamente essa primeira hora de programa. Então agora que as divisões estão devidamente cobertas, a gente cobriu todas as divisões dos últimos programas, a gente vai para os nossos palpites sobre os prêmios individuais e coletivos da temporada 19-20 da NBA. O que, Vavo, você que é estatístico, não é a primeira temporada da próxima década, correto? Oficialmente, a década começa em 2021 até 2030, né? Porque não tivemos o ano zero. Mas normalmente as pessoas usam um número, então quando virar 2020, de um modo geral, é tratado como se fosse a próxima década, mas enfim, né? Exatamente. Jesus, sempre nos atrapalhando. Então vamos lá, vamos prêmio a prêmio. Então vamos começar aqui com MVP. Meninos, seus 3 maiores candidatos. Os meus 3 candidatos, eu vou colocar aqueles jogadores que não têm concorrência dentro do próprio time, porque é um prêmio que envolve narrativa e envolve números. Então eu vou descartar LeBron James, Anthony Davis, vou descartar Kawhi Leonard, Paul George, vou descartar o Harden também, porque ele não vai mais ganhar, porque a pessoa não gosta de votar nele, e se ele não ganhou na temporada passada, ele não vai ganhar nunca mais. Então meus 3 candidatos, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic. Eu acho que, como o Giannis já ganhou no ano passado, isso dá aquele fatigue, né? Dá aquele cansaço de votar no mesmo jogador 2 vezes, sempre acontece. O que me deixaria entre Curry e Jokic. Por mais que eu ache que o Denver vá ter uma campanha um pouco melhor que a do Warriors, eu acho que vai dar uma nostalgia e o vencedor, até porque ele vai ter que carregar o time nas costas, com certeza vai dar mais de 30 pontos por jogo, com 5, 6 bolas de 3 por jogo. Meu candidato para MVP é uma retomada de Stephen Curry. Eu entendo o que o Vavo, a lógica do Vavo. Eu acho que o que ele falou sobre o Harden é legal. Assim, não importa o que o Harden faça, as pessoas não gostam do estilo de jogo do Harden. E, cara, o Kobe Bryant passou por isso a carreira toda. Eles sempre vão olhar pelo sucesso nos playoffs. O Bryant, quando ele estava fazendo coisas parecidas com o Harden, o time do Lakers era um time que até nem era tão bom quanto o do Harden, batia quinto, quarto nos playoffs e acabava sendo eliminado. De fato, eu acho que existe sim uma questão de não gostar do estilo, desse negócio de resolver sozinho, do Hero Ball, enfim, que chame do jeito que você quiser. Não acho que o prêmio do Giannis ano passado tenha sido injusto, pelo contrário, era o meu candidato, mas eu acho que existe esse cansaço com essa narrativa do Harden. Eu acho que por isso ele não vai ser tão votado, a não ser que o Rockets dispare e vença 65 jogos, aí eu acho que realmente não, fica difícil. O Harden é meu favorito disparado. O Harden é meu favorito disparado para ficar em segundo lugar. Eu acho que eu acho que existe um caminho que é o Rockets vencer tipo 65 jogos, 60 e poucos, e conseguir com folga o primeiro seed da NBA como um todo. Aí eu acho que realmente fica difícil de ignorar. Se for uma temporada como a passada, em que fica ali no bolo, eu acho que aí realmente o Harden não vai receber tanta consideração. Sob esse ponto de vista, eu coloco 2 candidatos, o Giannis e o Steph Curry, pelos motivos que o Vavo elencou. Mas um outro candidato que eu coloco, até porque, embora tenha um outro cara que pode roubar votos dele no mesmo time, mas porque esse outro cara está fazendo campanha para ele, é o Anthony Davis. Eu acho que o LeBron James já começou com esse discurso de que o ataque do Lakers tem que passar pelo Anthony Davis. Isso é uma coisa que todo mundo já esperava que o LeBron fosse fazer, é ele mesmo ser o porta-voz da campanha pró-Anthony Davis para MVP, né? Eu acho que, então,
os meus 3 candidatos seriam Giannis Antetokounmpo, Steph Curry e Anthony Davis. De qualquer forma, eu ainda aposto numa vitória do Giannis Antetokounmpo. Eu acho que não existe tanto esse cansaço com relação ao Giannis do que existia com o Harden, e eu acho que ainda o Giannis é o favorito a ser o vencedor do prêmio de MVP. Vamos agora para o Defensive Player of the Year. Eu começo? Pode ir. Vamos intercalando. Eu começo. Eu acho que, para citar rápido, eu acho que os candidatos são meio que os mesmos da temporada passada. O Rudy Gobert, que acabou ganhando, né? O Giannis Antetokounmpo. E aí eu coloco, de novo, e esse é o prêmio que eu acho que é mais provável ele ganhar, o Anthony Davis. Para o Lakers ser um time competitivo, a gente falei como torcedor agora, mas enfim, o Lakers precisa que o Anthony Davis seja o âncora dessa defesa. Sempre clubista. O Lakers precisa que o Anthony Davis seja o âncora dessa defesa. Ele é um jogador que, sozinho, ele compensa muitas lacunas que um time pode ter defensivamente. O Anthony Davis já falou que esse é um dos objetivos dele na temporada, é ganhar não o prêmio de MVP, mas o prêmio de jogador defensivo. Então, o meu candidato ao prêmio de melhor jogador defensivo desse ano é justamente ele, Anthony Davis. Eu coloquei os mesmos 3 aqui, Gobert, Davis e Antetokounmpo, com um asterisco pro Joel Embiid, porque todo mundo que faz projeção coloca o Joel Embiid como possível jogador defensivo do ano. Ele ficou em segundo lugar no ano passado, mas eu juro por Deus que eu não consigo ver tudo isso que as pessoas veem. E não, longe dele ser ruim, claramente ele é um bom jogador defensivo, mas principalmente agora com a chegada do Al Horford, a defesa deve ficar mais centralizada nele, que ele é, para mim, até um jogador melhor historicamente, defensivamente, mas enfim, por isso vale o asterisco. Eu coloquei o vencedor, o Rudy Gobert. Eu acho que ele ainda é o melhor rim protector da NBA, e realmente ele faz os times mudarem a forma de jogar por causa disso, e eu sei porque eu vi o Rockets mudar a forma de jogar por causa disso, e para mim ele tá criando uma mini dinastia à la Ben Wallace, que ganhou ali 4 prêmios, ou Dwight Howard também, mas o Ben Wallace foi um cara que ganhou no intervalo de 5 anos. O Ben Wallace ele ganhou 4 vezes. Na vez do meio, inclusive, foi a vez que ele foi campeão, foi o ano que ele não ganhou. Quem ganhou foi se não me engano, o Ron Artest, né? O Meta World Peace, a conferir. Mas enfim, eu acho que ele tá criando uma dinastia ali de jogador defensivo. Meu voto é Rudy Gobert pelo 3º ano seguido. E vamos agora para Most Improved Player. Bom, vamos lá. Existem alguns candidatos aí olhando para o cenário da NBA que eu gostaria de destacar, né? Um deles, eu acho que se ele der o salto que se espera dele, talvez seja o favorito, que é o Jason Tatum, né? Eu acho que esperava-se um salto dele na temporada passada que ele não deu, e como ele é um nome grande do Celtics, eu acho que se o Celtics tiver uma boa campanha e o Tatum mostrar um desenvolvimento significativo, ele é o favorito a esse prêmio. Um outro cara que eu gosto pelas condições que ele vai jogar na temporada é o Shai Gilgeous-Alexander, que agora ele teve uma primeira temporada de certa forma surpreendente no Clippers, e agora trocado já com uma das peças da reconstrução desse time do Oklahoma, e considerando-se que espera-se que o Chris Paul seja trocado, se ele vai ser trocado ou não, outra questão. Então eu acho que o Shai Gilgeous-Alexander é um candidato interessante. E um outro cara que outros 2 nomes que eu consideraria aí, Marvin Bagley no Sacramento Kings, que eu espero bastante dele nessa temporada, e o próprio Lonzo Ball, que é, como a gente disse, é a surpresa positiva pra gente nessa temporada na divisão do Sudoeste. Entre esses 4 aí, o nome que eu gosto mais, que eu realmente boto uma fé, não só para esse ano, mas para a carreira de ser uma estrela na liga, é o Shai Gilgeous-Alexander. Eu vou votar muito mais com a minha impressão dele como jogador do que com a possibilidade, porque eu acho que o favorito é o Tatum mesmo. Bom, da minha parte, eu acho que vale citar, várias pessoas têm falado no Terry Rozier, que agora vai ser meio que o líder do Charlotte Hornets, mas eu acho que é muito mais uma questão que os números dele vão aumentar. Eu anotei aqui, temporada passada, 9 pontos, 4 rebotes, 3 assistências. E eu não duvido que ele vai conseguir 17 pontos, 6 rebotes e 5, 6 assistências. Mas vai ser uma coisa simplesmente por circunstância, porque alguém tem que colocar os números num time novo, e eu acho que isso não configura um Most Improved Player. Vou citar também o Jaren Jackson. Que ele vai ter números bons, é fato. O problema é que o time vai ser muito ruim. E não significa que ele evoluiu. Não significa que ele evoluiu. Só significa talvez que ele jogou mais minutos em uma circunstância diferente.
Vale citar, eu acho que também ouvi falarem do Jaren Jackson Jr., mas não é o tipo de jogador que vence esse prêmio, que é segundo anista, que começou com poucos minutos e acaba tendo um papel mais importante depois. Não é o tipo de jogador, embora eu tenha certeza que ele vai evoluir bastante nessa temporada, não é o tipo de jogador que vence esse prêmio. O meu candidato a Most Improved Player é um cara que, pra mim, estavam puxando o tornozelo dele, ele não tinha espaço para crescer devido a todo mundo que estava em volta dele, e agora numa circunstância diferente talvez ele consiga, que é o Malcolm Brogdon, que foi para o Indiana Pacers. Deve ter um papel mais importante do que ele tinha no Milwaukee, porque no Milwaukee era o Eric Bledsoe, que era um cara que ficava bastante tempo com a bola, Giannis Antetokounmpo, obviamente, Chris Middleton recebendo muita bola, Brook Lopez chutando bola de 3, e muitas vezes ele acabava sendo a quinta opção, e ele teve uma temporada boa, mesmo com esse papel reduzido, ele conseguiu uns 50, 40, 90, né, nas porcentagens, que é uma coisa raríssima na história da NBA, que aconteceu, sei lá, nem 10 jogadores conseguiram, ele conseguiu 50% de aproveitamento nos arremessos, 40 de 3 e 90 no lance livre, e acredito que agora, tendo um papel maior no Indiana, no Indiana Pacers, talvez ele consiga dar esse passo. Esse prêmio é dificílimo de se prever quem vai ganhar, mas eu acho que dos jogadores que têm um espaço para evoluir, que não são muitos, é uns 2 ou 3 por time, no máximo, que tem chance de ganhar esse prêmio. Eu acho que o Malcolm Brogdon é um cara que pode, talvez, conseguir dar esse passo. É dificílimo acertar esse prêmio, dificílimo. Eu acho que pouquíssimas pessoas acertaram ele até hoje, palpitando, mas, enfim, Malcolm Brogdon, o meu. Rookie of the Year. Bom, o meu era o Zion Williamson até essa lesão, mas ao contrário, o Gui acabou de falar que se ele voltar jogando o que se esperava dele, já deve ser o suficiente para ganhar, mas como ele vai perder 2 meses e temos um jogador que deve ser um dos líderes do seu time, segundo escolha no draft, jogou muito bem por Murray State, metendo o triple-double da NCAA e tudo mais, eu vou de Ja Morant nesse momento. Aí meus outros candidatos são o Zion Williamson e o Tyler Hero, que jogou uma pré-temporada muito boa pelo Miami. Eu não vou falar do Zion. O Zion é o favorito e em condições normais de temperatura e pressão a gente chegaria aqui e falaria Zion, mas assim, não preciso falar o Zion. Todo mundo sabe que o Zion é o favorito e que muito possivelmente, se ele voltar bem, ele vai ganhar. Então vamos para outros nomes. Eu gosto da indicação do Vavo. O Ja Morant está entre os meus 3 favoritos, tirando o Zion, claro. O Tyler Hero seria o meu outro, e aí tem um outro jogador que eu acho que também tem uma questão que eu acho que se ele for bem, por conta da praça que ele joga, por conta da carência que essa torcida tem, eu acho que o hype vai ser imenso, e eu acho que ele vai ter muito apoio na campanha, que é o R.J. Barrett, né? Pelo fato dele jogar no que se considera a meca do basquete, o que eu não entendo considerando o que acontece com os times de Los Angeles, ele joga em Nova York, pela torcida do Knicks estar carente de ídolos há muito tempo, por conta de tudo que se esperava que o Knicks fosse fazer nessa pré-temporada e que acabou não acontecendo, eu acho que se o R.J. Barrett tiver uma temporada minimamente não, mas se ele tiver uma temporada boa, vai ter muita pressão na imprensa para que ele seja candidato ao prêmio de Rookie of the Year. Então, eu vou concordar com o Vavo, eu vou de Ja Morant. Acho que o Tyler Hero é excelente nome, e o R.J. Barrett estaria lá, e aí só um grande Dark Horse, porque eu acho que ele pode surpreender, é o Kobe White no Chicago Bulls. O Michael Porter Jr. também é candidato a esse prêmio, né? Porque ele não jogou a temporada passada, só lembrando. Mas no time do Denver é pouco provável, que nem eu falei. É um prêmio de números, ele não vai ter espaço para ter número. O meu Dark Horse nesse time, nessa coisa, é o Kobe White. Vamos lá. Meu Dark Horse é o Taco Fall. É o Dark and Large, né? O Boston tá sem pivô. Saiu o Horford, saiu o Aaron Baines. Numa dessas ele entra ali e resolve. Vai que. Eu vi um vídeo dele metendo 4 bolas de 3 seguidas no treino. Aí, ó. Mas vídeo de treino não dá, né? Por favor. Vamos lá? Coach of the Year. Eu começo ou você começa? Pode ir que o meu vai surpreender. Olha só, Vavo botando na reta. Bom, vamos lá. Eu acho que Coach of the Year é um prêmio muito complicado, porque os times bons... Por exemplo, veja a situação do Doc Rivers. O Doc Rivers hoje é o favorito nas apostas. Mas o time do Clippers, todo mundo espera que seja bom, e se você tirar o Doc Rivers e colocar outro técnico, não necessariamente vai ser a mesma coisa, mas pelo elenco você sabe que o time vai bem, né? Então a questão é quantas vitórias a mais o técnico
obviamente que não dá para quantificar exatamente, mas quantas vitórias a mais esse técnico poderia arrancar de um time que outro técnico mediano não arrancaria, né? Então, acho difícil votar no Doc Rivers. Eu vejo algumas questões. Eu acho que, em termos de narrativa, o próprio Frank Vogel tem até uma narrativa mais possível do que a do Doc Rivers, porque muita gente espera, inclusive, que ele seja demitido, que o Jason Kidd assuma eventualmente, né? Então, eu acho que o Frank Vogel seria até um candidato mais... Eu tenho 2 nomes que eu gosto. Eu gosto do Mike Malone, do Denver, e eu gosto do Quinn Snyder, do Utah Jazz. Eu vou ficar nessa... Por conta de toda a off-season, por conta do que se espera de um salto de evolução, o time do Denver que ainda não terminou em segundo lugar na temporada passada, então não seria uma surpresa. Eu vou ficar com o Quinn Snyder, seria o meu voto. Bom, o meu voto, surpreendente. Meus 3 candidatos eu coloquei o Mike Malone, que eu considero até que foi um pouco injustiçado na temporada passada, mas tudo bem, o prêmio ficou em boas mãos com o Mike Budenholzer. Meu segundo candidato é um cara que pode surpreender e tem espaço para surpreender, dado que as pessoas esperam, que é o Steve Kerr. E talvez ele possa entrar na briga aí se o Warriors conseguir uma campanha muito boa que as pessoas nem estão esperando tanto. Mas o meu candidato para vencer, Nick Nurse. Fiz até um barulho. Fiz até um barulho aqui, ó. Por quê? As pessoas não estão dando nada pelo Raptors, acham que o time acabou sem o Kawhi Leonard, sendo que quando o Kawhi não jogava na temporada passada, e foram 22 jogos que ele não... O time manteve um desempenho parecido do que com o Kawhi Leonard, então não é que o time vai acabar sem o Kawhi Leonard. Teve a Foi perda 16-5. Então, 16-5. Foram 21, então, não 22. Eles perderam também o Danny Green, eu sei, mas eu acho que, né, com a evolução do Siakam, o Kyle Lowry é um cara meio estabilizado. Ainda acho que não é agora que ele começa a decair. Brad VanVleet vindo do banco. Serge Ibaka sempre contribuindo. Marc Gasol. A gente esquece que o Marc Gasol não jogou a temporada passada inteira, ele entrou no meio, então se ele tivesse campanha, teria sido até melhor do Toronto, eu acredito. Então eu acho que é um time que não vai cair tanto quanto as pessoas estão achando, justamente por isso, por ter uma grande chance de surpreender todo mundo e beliscar ali um dos top seeds no East. Eu voto no Nick Nurse do Toronto Raptors, que poderia ter sido um candidato também na temporada passada, mas enfim, a concorrência estava muito grande, que tínhamos bons candidatos no ano passado. Nick Nurse, indo para o seu segundo ano, né, na NBA como técnico principal. Sixth Man of the Year. Vai você, Vavo? Vamos lá, cadê aqui? Esse também é complicado, o meu né? tá fora de ordem, ó. Lou Williams é um candidato sempre, mas eu acho que nesse novo cenário do Clippers, e até porque ele tá ficando mais velho, ele deve jogar menos minutos, os números dele talvez esse ano caiam um pouco, e aí eu tô colocando ele entre os 3 finalistas, mas eu acho que ele não vai vencer. O Montrezl Harrell, que é um cara que talvez até dividisse os votos com o Lou Williams, eu temo que talvez ele até venha a jogar alguns jogos como titular, o que talvez possa... a previsão inicial é Zubac titular, mas a gente não sabe até onde ele vai desempenhar. Ele não vai fechar os jogos. Eu tenho certeza que quando os jogos forem parelhos, não vai ser o Zubac que vai fechar os jogos, vai ser o Harrell. Então principalmente porque o Kawhi Leonard, ele descansa bastante. Paul George vai perder alguns jogos. Talvez para dar um punch inicial, o Harrell acabe virando um titular e o que talvez possa vir a desqualificar ele como um sexto homem. Meu candidato é um cara que eu já tinha colocado no ano passado. É um cara que conseguiu 17 pontos e 5 assistências no ano passado vindo do banco. E eu acho que a gente vai concordar no candidato. Se ele repetir, já coloca ele na disputa. E eu acho que ele ainda tem espaço para melhorar. E ele ainda é jovem, ainda tem tempo para evoluir. Que é o Spencer Dinwiddie do Brooklyn Nets. Nós concordamos na escolha. Concordamos. O meu também é. Termina a sua explicação, depois eu falo. Não, eu só ia colocar uma menção honrosa, que eu acho que é um cara ainda não para esse ano, mas é um cara que vai vir muito bem do banco, que é o Bogdan Bogdanovic. Eu já falei bem dele aí nos últimos episódios do Sacramento Kings, mas o que talvez venha a acontecer com o futuro... O do Sacramento é o Bojan, não é? Não, Bojan Bogdanovic é o do que foi pro Jazz. Bogdan Bogdanovic é o sérvio. O do Jazz é o croata. O Bogdan Bogdanovic é o que jogou o Mundial. Que é o sérvio. Tá, que é o do Kings. Por que isso, né, cara? Esses caras só complicam. E aí eu acho que ele não é um candidato para esse ano, por questões de número, porque ele vai dividir muitos minutos, e aí talvez no outro ano, quando ele já for um jogador melhor, talvez ele já não seja mais reserva. Então não sei se ele é um cara que possa vir a ganhar esse prêmio. Por isso ele era só uma menção honrosa. Mas o meu candidato é o Spencer Dinwiddie.
O meu também. O meu, eu acho que a questão das narrativas aí do prêmio de sexto homem é que Clippers, o ano passado, era um time que precisava mais do seu banco para permanecer nos jogos, para estar nos jogos, né? Então, eu acho que esse ano não vai ser tanto o caso. Esse ano, o time titular do Clippers vai ter Paul George e Kawhi Leonard, e aí, essa necessidade de que o Williams faça as mágicas dele nos últimos quartos e que o Harrell domine o garrafão é muito menor. Então, de certa forma, eu acho que acaba que, por conta desse novo elenco do Clippers, você acaba tirando, entre aspas, o Lou Williams e o Harrell dessa disputa de sexto homem, né? Então, sob esse ponto de vista, os candidatos que me agradam mais, assim, são justamente candidatos de times que vão precisar são times que vão precisar do seu banco, né? E sob esse ponto de vista, quer dizer, o Nets é um time que vai precisar muito do banco, porque o Durant ainda não voltou, porque o Kyrie precisa descansar eventualmente, né? Então, o Dinwiddie é um cara fundamental para as pretensões do Nets, e aí eu acho que isso torna ele favorito ao prêmio de melhor sexto homem. Outro cara que eu acho que pode estar na discussão, dependendo do papel dele no Denver, é o Jeremy Grant, que foi adquirido agora, né, na troca, que foi no Denver, que eu acho que vai ser uma figura fundamental vindo do banco do Nuggets. Esquecemos de um cara. Esquecemos de um cara que voltou a ser um sexto homem. Eric Gordon. Eu esqueci dele completamente quando eu fiz a lista. Mas aí eu acho que voltamos para uma situação parecida com a do Lou Williams. Ele já ganhou esse prêmio, não ganhou? Sim, ganhou. Talvez por isso ele possa voltar à consideração, você tem razão, mas eu acho que aí temos também a questão de que o time titular do Rockets talvez não precise que ele faça milagres vindo. Enfim, é um candidato, você tem Ele razão. Ganhou do Lou Williams quando os dois eram do Rockets. Foram os dois que concorreram, os dois líderes na votação. Que foi no ano que um ano antes do Chris Paul. O Williams foi do Lakers pro Rockets. Então é isso. Com isso cobrimos os prêmios individuais, né, Marcelo? Agora previsões para playoffs. Isso, agora vamos para os coletivos. O grupo, né, que não é que seja impossível ser feliz sozinho, é que sozinho ninguém faz nada. Então, os 8 classificados para os playoffs do leste. Pode começar, Vavo. Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, surpresa Toronto Raptors, Boston Celtics, Brooklyn Nets, Indiana Pacers, Orlando Magic e Miami Heat. Gui? Eu acho que eu concordo bastante com esses... vamos lá, eu vou repetir a minha lista aqui, porque eu vou do que eu tenho mais certeza, porque eu tenho menos certeza, e aí eu quero só fazer uns comentários rápidos aqui. Eu vou de Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers são os favoritos, aí eu venho Boston Celtics, Miami Heat, Indiana e Brooklyn Nets, 6, né? O Toronto Raptors, 7, e essa 8ª vaga, eu tinha, durante o nosso preview da divisão do Sudeste, eu tinha falado muito bem do Atlanta Hawks e esperava que eles pegassem playoffs. Reconsiderando aqui, eu acho que eu olhei um pouco mais, o time do Atlanta é muito jovem, defensivamente eles são ainda um time que deixa muito a desejar, então eu acho que eu fui otimista demais na semana passada, e aí com isso eu vou substituir a minha escolha do Atlanta Hawks, também pelo Orlando Magic, acho que com isso eu e o Vavo temos os mesmos 8 classificados, e um time que eu acho que pode surpreender aí dependendo é o Chicago Bulls, mas aí é só um Dark Horse aí. O resumo temos os mesmos 8 times. Tu tá mais otimista com o Miami Heat e eu tô mais otimista com o Toronto Raptors. Exatamente. Então já vai, Gui, você mesmo pro Oeste. Então vamos lá. No Oeste, eu vou até mudar aqui, porque eu tava vendo a classificação por conferência, eu vou mudar para divisão, porque eu acho que fica mais fácil de visualizar. Eu vou de Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, não tô falando em nenhuma ordem específica, tá? Utah Jazz, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers, e aí o meu 8º classificado, eu estou muito na dúvida entre Dallas, Spurs e Oklahoma. Como eu já falei que o Spurs esse ano é o ano que o time não vai, eu vou
fazer um palpite ousado aqui e digo a vocês, Chris Paul não será trocado e o Oklahoma City Thunder vai para os playoffs. Eu acho que é uma possibilidade, mas eu acho que teria que acontecer alguma coisa ali com os últimos para liberar uma vaga. Meus 8. Primeiro... Você já falou várias vezes os 8, né? Tipo, ao longo dessas... Deu, já foi. Procurei no outro episódio, já era. Pronto. Pra quem não sabe, os 8 do Vavo são os 8 que foram ano passado com o Lakers no lugar do Thunder, né? Precisa falar ordem? Não, se você não quiser, não tem problema. Não, mas vamos lá. Eu acho que o primeiro vai ser o Rockets, porque eles vão jogar até faltar 5 minutos para acabar o jogo 82 para ganhar os jogos, como fizeram nos últimos anos. Aí Clippers em segundo, muito porque... por causa do load management do Kawhi, que nem o Toronto no ano passado, e por essa lesão agora no início do Paul George. Lakers terceiro, Nuggets quarto, Jazz, Warriors, Spurs e Blazers. E então, a previsão para as finais e o campeão. Eu vou de Clippers e Sixers com Sixers campeão. Cara, eu mudei muito a minha opinião sobre isso, porque o Oeste tá muito equilibrado, mas eu vou pro Gui se sentir feliz. Eu acho que é um cara que resolve, coloca a bola embaixo do braço. Ele não teve essa oportunidade na temporada passada, porque ele não foi pros playoffs, mas eu acho que o Lakers vai pra final. E no Leste também eu andei pensando, e eu acho que por causa do reforço do Al Horford e de uma perda, e não é que nem foi uma perda do J.J. Redick, porque eles substituíram bem com o Josh Richardson, talvez não tenha um banco suficiente, mas o quinteto titular é o melhor. Eu acho que Lakers e Sixers reeditando finais de 83, 82, que é mais 80. 80 foi aquela... E 2001. Um ou dois? 2001. Reeditando, então, todas essas finais. Lakers e Sixers. Então é isso. Agora a gente cobriu tudo. Essa pré-temporada, começo de temporada. Galera, já anota aí no caderninho, vai cobrando os meninos aí das previsões deles. Principalmente se você é assinante do Big Shot Pod All Stars, vai ter acesso direto a eles no nosso grupo de Telegram. Então, assina aí o Big Shot Pod All Stars e anota os palpites. Gui, você tinha uma história aí que você queria contar? Então, na verdade, a gente vai privilegiar uma das coisas que a gente oferece no Big Shot Pod All Stars é a prioridade nas perguntas e até sugestões de pautas para o programa, né? E o Iago Coelho, que é um dos nossos principais, um dos nossos assinantes, ele mandou uma história legal. A pergunta dele, ele até coloca uma pergunta no final, que é até onde o Rockets pode ir usando Harden e Westbrook, e aí se o D'Antoni pode mudar a rotação para favoreção deles. Acho que isso a gente respondeu durante o programa, né? Mas a história que ele mandou, que é muito legal, ele fala assim, ó: minha história de superação de uma lesão séria envolve vocês indiretamente. Em janeiro de 2018, jogando futebol na praia, acabei caindo por cima da perna de um amigo meu e torci o tornozelo. Quer dizer, aparentemente era uma lesão. O problema é que na queda eu acabei lesionando um osso do pé, causei uma irritação que acabou levando a nódulos no tendão de Aquiles. Fiquei 3 meses sem andar, sem poder ir à escola. Depois de muita fisioterapia, quase 7 meses, voltei à academia para ganhar novamente massa muscular. Graças ao podcast de vocês, consegui ficar cada vez mais tempo na esteira até atingir 1 hora. Consegui recuperar 70% da minha massa muscular. Sou muito grato a vocês que me ajudaram muito na recuperação. Assinei o programa não só por curtir, mas por ser grato a vocês. E aí ele agradece. É uma baita história legal pra gente, tipo, absolutamente lisonjeador escutar isso, assim. A gente começou a fazer o podcast porque a gente gosta de falar, e é legal ver, de alguma forma, a gente participa da vida de quem tá com a gente. Então eu queria agradecer o Iago por assinar o programa e por participar com a gente e por ouvir a gente, pela nossa audiência. Acho que é isso que a gente tá aqui para fazer, mais do que falar de basquete, é criar comunidade, que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Isso aí, que bom, Iago. Que bom que a gente pôde fazer companhia pra você aí nesse momento difícil. A furadeira. Ouviu? Tá ouvindo? Uma furadeira ali. Ouvindo? Então, só pra galera entender, eu tô num hotel, e aí como eu tô dividido o quarto, eu não tinha como gravar o podcast lá, né? Porque meu companheiro de quarto estava dormindo. Aí eu fui na recepção do hotel e pedi uma sala. Aí os caras me colocaram num andar do hotel que não tinha absolutamente nenhuma pessoa, tipo um subsolo. Aí na hora que, 10 minutos antes de começar, começou uns caras com uma furadeira a furar a sala do lado. Eu falei, cara... Aí eu procurei uma sala, eu achei a sala que é tipo do presidente do hotel, da cidade, do prefeito, sei lá. E eu tô aqui trancado, escondido e ninguém sabe.
Cheio de livro na parede, um computador, deve ter até um monte de dinheiro aqui espalhado, sei lá. Mas eu tô bem quieto, não porque eu tô falando, mas tô bem num canto aqui, sem dar muita bandeira, e agora aparentemente voltou. Então, essa furadeira que vocês estão escutando, eu tava a 5 metros dela, agora eu tô a 20, e ainda assim dá pra escutar. Então a gente já tá acabando aqui, só falando, se você, assim como o Iago, quer fazer parte do All Stars, você pode assinar pelo PicPay. Então o PicPay ali vai ser R$15 por mês, é um preço fixo, você vai ter acesso ao grupo de Telegram, como os meninos que já estão lá. Tem uma Liga de Fantasy que a gente começou ontem. A Liga de Fantasy vai ter uma não live... dá mais, né? Porque agora já foi a Liga de Fantasy passou, mas pode ver a galera feliz ou triste com... Eu tô com o Anthony Davis, então eu tô feliz. Uma live mensal, exclusiva, e todo episódio vai ter pelo menos uma pergunta dos membros do Big Shot Pod All Stars. Isso no começo, Isso posto... né, Marcel? Isso no começo. Conforme o programa for crescendo, a gente vai começar a produzir conteúdos adicionais exclusivos para assinantes. Inclusive, os assinantes vão poder ajudar a gente a determinar quais são esses conteúdos. Exatamente. Mas o podcast vai continuar de graça. E vocês vão continuar ouvindo a gente aqui toda semana nessa temporada 19 e 20 da NBA. Acabei de inventar uma coisa nova. Quem for o mais legal do mês no grupo do Telegram ganha o prêmio de assinante do mês. Tipo funcionário do mês que fica na parede, vai ter o assinante do mês. A gente coloca a foto dele na foto do grupo. Aquele foto dele no podcast. Aquele quadrinho que vai na parede, a gente coloca no grupo do Telegram a foto do assinante do mês. Mas aí o cara tem que ser muito foda. Colocar uns artigos legais, trazer curiosidades. A gente descreve a foto dele no podcast. Não ficar escrevendo, dando enter no meio do texto e dar 10 linhas seguidas, assim, não pode. Tipo, monta um texto e dá enter, entendeu? O cara lê de uma vez só. E recebeu Então vocês ouviram só. aí Big Shot Pod All Stars, e quem quiser entrar, vamos participar para ser o All Star do mês, o AESP. A gente vai criar essa sigla aí. E então, quer saber? PicPay.me /BigShotPod, tudo junto. Assina lá, vai estar na descrição do episódio. Ou segue a gente no BigShotPod, @ampere.audio, na verdade um e-mail, ou @BigShotPod, qualquer rede social. A gente aqui da Ampere, como a gente veio falando, vários lançamentos aí de podcasts. Se você é motorista de aplicativo, principalmente motorista da 99 Táxi, a gente tá fazendo um podcast para 99 Táxi chamado Papo de Motora. Entra lá em qualquer lugar onde você ouve podcast, está bem legal, assuntos bem interessantes para você aumentar os seus ganhos, para você entender, para você ser um motorista melhor. E eu e o Alexandre Marão, nosso produtor, com a produção do Gui, a gente tá fazendo o primeiro podcast da HBO Brasil, que é o podcast da série Watchmen. Então a gente acabou o episódio todo domingo, a gente entra com o podcast no ar, explicando ali os easter eggs, falando mais do episódio, indo bem profundo nas questões que o Damon Lindelof tá colocando ali. E vai ter mais estreias aí logo mais, semana que vem. Mas essas são duas estreias bem legais. E lembrando que a gente é da família Ampere de podcast, já tem o Boa Noite Internet, o Já Clássico, Família Feminista, o Zing. A gente é produzido pelo Cris Dias Alexandre Maron, editado pelo Guilherme Dornelles. A gente é uma produção da Ampere. Então a gente se vê aí semana que vem, falando já de jogos, perguntas e descrevendo talvez o primeiro Big Shot Pod All Stars do mês. Vai ser da hora. Meninos, a gente se vê semana que vem. Vavo, boa viagem, parabéns aí de novo pelo prêmio que você ganhou na Festa da Música. Gui, a gente se vê amanhã. E se fala daqui 10 minutos. Até mais. Abraço. Ampere.